Olá, queridos. Sou a professora Joana Lúcia, do FTM de Ciências Naturais, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da matéria e energia, e hoje vamos falar de energia. Pessoal, o que é energia? Ah, professora, energia é eletricidade, ora. Também, a eletricidade é um tipo de energia. Mas o que é energia, hein? Olha, se consola, eu posso dizer que até os físicos mais bem renomados e estudados têm dificuldade de dizer o que é energia, tá? Energia, ao meu ver, Joana Lúcia, diante de todos os estudos que eu tenho feito durante esses anos de formada, que não são poucos, né? Formei em 2004. Ao meu ver, energia é qualquer força capaz de gerar fenômenos. Os livros de física dizem que energia é uma força capaz de gerar trabalho. E trabalho em física é movimento. Só que existem muitos trabalhos que nós sabemos muito bem que não geram movimentos. Gera luz, gera calor. Então, nesse conceito em que eu falo que energia é qualquer força, natural ou não, capaz de gerar fenômenos, eu me refiro a trabalho, a luz, calor e outros tipos de fenômenos. Vamos lá? Vamos entender? Então, para começar, pessoal, energia ela não pode ser criada. Eu não vou falar assim, vou fazer uma mágica, pum, que haja energia. Não existe isso. Existe uma lei que se diz que é a lei da conservação da energia. E essa lei, ela diz o seguinte, a energia não pode ser criada e nem destruída, ela é transformada. Desta forma, pessoal, a energia, ela se transforma o tempo todo, de um fenômeno para outro, de um tipo de energia para outro. É o que a gente vai ver. Então, a palavra energia é usada por muita frequência, né? Por muitos de nós, todos os dias. Ela é usada por cientistas, engenheiros, artistas, médicos, né? Mas, conceituar a energia ainda é algo muito difícil, né? Tudo que a gente faz, pessoal, envolve energia. Se eu estou falando com vocês, eu preciso da energia luminosa de uma lâmpada. Aqui. Isso. Eu preciso de uma energia elétrica para que o computador funcione. Eu preciso de uma energia sonora para estar gravando a minha voz. Eu preciso de energia química dos alimentos que eu comi, que vão sofrer digestão dentro de mim, como vocês já viram em aulas passadas, e vão se transformar em energia elétrica. Lembra que eu falei de pequena voltagem ao qual funciona meus nervos, atinge meus órgãos funcionam também por forma de energia. É por isso que numa parada cardíaca, os médicos vão pegar eletrodos com carga elétrica, vão no peito do paciente, o corpo chega, pula em cima da maca. Por quê? Porque ali não é uma energia de baixa voltagem, não. A voltagem é um pouquinho alta, tá? Para quê? Para fazer com que esse coração volte a pulsar. É a energia elétrica que ele está emitindo ali para pulsar, para contrair e relaxar, tá certo? Então, a energia, existem várias. E tudo que faz as coisas funcionarem é energia, né? Eu comi, fiz digestão, produzi energia dentro das minhas células, que é a respiração celular, que é responsável pela produção de energia. Vou usar essa energia. Se eu não usar, eu vou armazenar, lembra que eu falei? E se eu não usar, vai se transformar em gordura debaixo da minha pele, por cima dos meus músculos. Se eu precisar usar essa energia que está armazenada na forma de gordura, vai sair dos adipócitos, essa gordura vai para o sangue para ser metabolizada e gerar energia, para eu bater palma. A palma eu estou batendo, eu estou fazendo um tipo de energia.
energia cinética do movimento, energia sonora do som. Então, existem vários tipos de energia e ela está só se transformando. Quem diria que o bife que eu comi se transformou nessa palma? Do bife à palma, passou por várias transformações. Essa lâmpada acesa, ela não veio daqui, dessa lâmpada. Ela veio da tomada, que veio da rede elétrica, que veio da estação de eletricidade, da Excelsa, que veio, por sua vez, de uma hidrelétrica, né? Ou de uma energia solar, ou de uma energia eólica. Então, a energia, pessoal, existem vários tipos, fontes, e todas elas sofrem transformações. Então, eu posso ter energia do movimento, né? Um ventilador girando, energia cinética, as hélices estão girando, elas estão em movimento. Energia sonora do som, olha, ao longe você ouve um sininho tocando aqui. Tem um sino de pedras colocado na janela, que meu esposo colocou, e de vez em quando o vento está forte, esse sino toca. É a energia do vento, eólica, sendo transformada em energia sonora. Deixa eu virar a câmera para que vocês possam visualizar ali na janela. Cadê o sino? Cadê esse sino? Só estava mostrando a bagunça, meu pai, que vergonha. Olha lá o sino no cantinho, perto do armário. Vamos abaixar ali. Estão vendo? Estão conseguindo visualizar? Né? Então, isso mostra que é uma transformação de energia. O vento é energia eólica. E essa energia eólica, ao tocar as pedras do sino, né, vai se transformar em energia sonora. E esse som vai chegar aos meus ouvidos, né? Então, existem vários tipos de energia. A energia luminosa da lâmpada, a energia elétrica que sai das tomadas, que vai acionar o liquidificador, que, por sua vez, vai se transformar em energia cinética do corte da lâmina, né? Térmica, porque todo aparelho eletrônico ligado à energia esquenta. Energia térmica não é só para temperatura quente, mas também para temperatura fria. O gelo, ele também tem ali energia térmica em trânsito, né? Que é uma temperatura. Então, toda vez que eu me referir à temperatura, tanto baixa quanto alta, tanto quente quanto fria, eu estarei falando de energia térmica. Existem vários tipos de energia, tá certo? E é isso que a gente precisa aprender a reconhecer, ok? Seguindo. A principal fonte de energia no nosso planeta, pessoal, é a energia solar, o Sol. Vocês já viram em outras videoaulas que o Sol é uma estrela e que dentro dessa estrela acontece, né, a fusão de hidrogênio com hidrogênio formando gás hélio, né? E que essa fusão libera muita luz e calor. Pois bem, essa luz e calor, essa explosão que acontece a milhões de anos-luz da Terra, chega até nós, né? Essa combustão libera tanta luz que é responsável pelo nosso dia, quando a face da Terra está voltada para essa estrela, e libera tanto calor a ponto de nos aquecer. As transformações que acontecem lá, transformações químicas, né? Esse fenômeno químico que lá ocorre, essa combustão, gera luz e calor para o planeta Terra. E essa energia luminosa que chega até nós, essa energia térmica que chega até nós, é responsável pela diversidade de vida existente no nosso planeta, né? Se temos muitos seres vivos, animais, plantas, se temos essa diversidade de vida, diversidade de espécies, é porque existe essa luz e calor, essa energia luminosa chegando até nós, essa energia térmica. Acreditam os cientistas que se não houvessem a estrela, né, Sol, a temperatura aqui na Terra seria muito abaixo de zero, tá? E não existiria essa variedade de vidas que temos, essa diversidade de seres vivos, ok? E aí, como eu já disse para vocês, a energia não é criada e nem é destruída, ela é transformada. Ela passa por
transformações. E a primeira transformação que acontece se você for parar para pensar, é realizada pelas plantas. As plantas, para viver, elas são autótrofas, lembra? E para viver, elas precisam de fazer fotossíntese. E no processo de fotossíntese, para que ocorra, é necessário ter luz e água e nutrientes do solo. Sendo assim, as plantas, elas vão pegar a luz do sol e vão transformar dentro das folhas numa energia química. A fotossíntese é uma energia química que está acontecendo ali, é um fenômeno químico. Após 24 horas, a folha, a planta termina a fotossíntese e vai obter, por esse processo, o alimento dela, liberando para a atmosfera, gás, oxigênio e, outrora, pegando de volta. Mas isso é outros papos, Vamos considerar, então, que a energia que saiu do sol, sob a forma de luz, se transforma em energia química pela planta. A planta, então, vai armazenar essa energia dentro de si na forma de substância química. Ao comer, por exemplo, uma maçã, um aipim ou um alface, você vai estar absorvendo essa energia química para dentro de você. Você vai mastigar, vai passar para o seu estômago, vai acontecer a digestão, vai acontecer a absorção. Professora, você não disse que a gente não digere a celulose que a gente joga fora? Sim, mas a maçã digere, o aipim digere, o arroz, o feijão, e todos eles vieram dos vegetais. Ao fazer a digestão e absorver esses nutrientes dentro das suas células vão sofrer uma transformação química e vai transformar-se em energia elétrica, energia química que outrora vai ser elétrica e poderá voltar a ser energia química. E quando eu estou falando essa energia química que se transformou em elétrica para que meu cérebro pensasse, mandasse os comandos para que minha boca e língua falasse, já está se transformando em energia sonora. E o som já está saindo pela minha boca, sendo captada pela câmera, pelo microfone, e você já está ouvindo aí e entendendo. Olha que viagem. Professora, você fumou alguma agulha hoje? Não, não fumo, gente, tá? Mas é loucura mesmo, tá? É uma viagem. Então, a energia, o tempo todo, ela está se transformando. O tempo todo, ela está acontecendo, tá? Isso que eu falei está resumido nessa foto. Aqui, a foto de baixo. Observe isso aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, essa imagem que eu quero mostrar. O sol, com a sua energia luminosa, essa energia é transferida para a árvore vai captar essa luz, vai fazer a fotossíntese, o animal vai comer a planta, vai obter essa energia química para ele, o animal vegetariano ou herbívoro. Por sua vez, o carnívoro vai pegar a energia para ele. Mas, professor, isso é uma cadeia alimentar? Sim, meu caro. A cadeia alimentar é uma forma dos animais obterem energia por meio da alimentação. O carnívoro, por sua vez, um dia morrerá e sofrerá a decomposição. Os decompositores, fungos e bactérias vão comer essa carne dele para obter energia para as células deles viverem. E um dia eles também morrerão e servirão de alimento para outros fungos e bactérias para que possam produzir energia. Então, a gente come não é porque tem fome, e sim para a produção de energia também chamada de vital, que é a energia que está dentro dos seres vivos ou a energia que vai dar insumos para o metabolismo ocorrer, Então, a energia principal é a do sol, porque sustenta a nossa cadeia alimentar, porque sustenta os seres autótrofos. Se eu não tivesse a luz do sol, em poucos dias nós teríamos morte total das plantas, e se não tiver plantas, além da falta de oxigênio, eu falei para vocês que o oxigênio que a gente respira vem das algas, uma pequena porção que vem das árvores terrestres, até porque elas podem liberar oxigênio de dia, mas à noite elas pegam de volta para fazer o processo de fotossíntese. As algas não, quando elas liberam oxigênio, elas liberam de vez. Porém,
Se eu não tiver a luz do sol, os seres fotossintetizantes, que são as cianobactérias e as plantas, os vegetais como um todo, morrerão. E se eles morrerem, os seres primários, né, os consumidores primários, os herbívoros, morrerão também. E por cadeia, né, os outros também morrerão. Então, se a estrela Sol deixar de brilhar, a vida na Terra poderá estar comprometida. Mas até isso acontecer, meus queridos, milhões e milhões de anos serão necessários para que isso ocorra, tá? Não se preocupem com isso. Seguindo, a energia ela se transforma, como eu estou dizendo. Olha essa transformação aqui. É um pouquinho diferente da outra transformação que eu disse, né? A luz do sol sendo luz e calor sendo transformado em energia química conservada dentro das células da planta. Ao cortar a lenha, né, essa energia química aí da planta vai se transformar, né, em luz e calor na fogueira, que vai se transformar em fumaça, que é o gás carbônico, em vapor de água e calor, temperatura, né, energia térmica em trânsito. Esse calor, ao subir, esse vapor de água, ao subir e encontrar uma massa de ar frio, uma energia térmica fria, vai ocorrer a condensação, lembra que eu expliquei em outras aulas, formando a gota de água, né? A condensação, que vai originar a precipitação, um nome bonito para chuva. E aí eu vou ter a energia vindo, apagando o vapor de água, né? A água em si da chuva, apagando essa fogueira, e eu vou ter, então, transformações dessa energia. Então, o tempo todo, a energia, ela se transforma, ela não desaparece. Eu não crio energia, eu não desapareço com a energia, eu simplesmente percebo as transformações que ocorrem com ela, tá certo? Seguindo, pessoal, e quais são os tipos de energia que existem? Existe essa daqui que eu chamo de energia potencial. Como assim, professora? Aqui, ó. Essa barragem é uma hidrelétrica. Para fazer uma hidrelétrica, a gente já discutiu isso anteriormente, gasta-se muito dinheiro para você produzir uma fortaleza, né, uma grande área capaz de conter muita água, para que a força da água faça com que gire turbinas, e essas turbinas, ao girarem numa grande velocidade, vão acionar geradores que vai gerar corrente elétrica. A grosso modo, é assim que funciona. A água aprisionada ali, ela tem uma pressão, lembra? Tudo que move, os átomos têm uma pressão do movimento deles. A água, por estar no estado líquido, tem uma pressão intermolecular maior. Quando eu aprisiono água, ela está em constante movimento, ela está exercendo uma pressão. Quando eu tenho uma grande massa de água e um estreito local de passagem para dar vazamento para essa água, né? Eu vou estar provocando ali uma pressão, porque ela vai ter que passar num pedaço muito pequeno, numa área muito pequena, ela passa com muita força. É o caso de uma mangueira, quando eu não ponho o dedo, a água sai numa velocidade normal, digamos assim. Se eu puser o dedo, eu estou fechando o orifício de saída, essa água vai sair com muito mais pressão, né? Pois bem, essa água aprisionada aí, a gente chama de força potencial. É uma força armazenada, que eu só vou saber quando ela sair, né? É uma força em potência, em um grau de potência de ação. Por exemplo, eu vou pegar essa xuxinha de cabelo que eu já usei para aulas anteriores e vou soltar. Um estilingue é um bom exemplo para isso. Você não sabe a força que isso tem. Só quando soltar é que eu vou sentir na minha pele. Pode ser que eu só sinta, mas pode ser que doa pra caramba. Então, esse elástico, ele tem uma força potencial. Uma arma engatilhada, ela tem uma força potencial. Você não vai saber a potência daquilo ali antes de sair. É uma força armazenada, é uma potência armazenada ali. Pode te dar um grande estrago, pode te matar, né? Um soco é uma força armazenada. Você só vai saber depois que for deferido sobre você, né? Então, isso são forças
armazenadas, que a gente chama de força potencial, energia potencial, me perdoe, é energia potencial, tá? O vagalume ou alguns insetos, né, alguns besouros têm a capacidade de emitir luz, a energia luminosa, a energia da lâmpada, a energia elétrica se transformando em energia luminosa. No caso do besouro, ele comeu algum vegetal, então a energia química do vegetal que sofreu dentro dele uma reação e o corpo dele consegue transformar isso em energia luminosa a ponto de emitir essa luz. O chuveiro elétrico funcionando, energia elétrica que vai aquecer essa água e ela vai sair com uma energia térmica, com uma determinada temperatura. As baterias, elas conseguem armazenar energia. Energia elétrica, por exemplo, a bateria de um carro. Quando você liga a ignição, a chave, é a bateria do carro que vai dar a fagulha necessária para começar a combustão da gasolina no motor, certo? Quando o carro está ligado, energia elétrica é depositada nessa bateria. Dentro da bateria tem uma solução, geralmente ácido... Ai, como é o nome, meu Deus? É um ácido nítrico, tá? Não é nítrico, não. Deixa eu olhar aqui, acabei esquecendo. É ácido sulfúrico, tá, pessoal? Essa solução de ácido sulfúrico é capaz de armazenar os elétrons. O que é eletricidade, professora? Como que a eletricidade acontece na hidrelétrica? Você disse que é a massa de água que faz girar turbinas e ao girar numa força enorme vai acionar o gerador que vai produzir corrente elétrica. Mas a corrente elétrica é feita de quê? Lembra do átomo? Pois bem, tem uma carga elétrica negativa fora. O nome elétrica vem de elétron, que é a partícula que sai dos átomos que vai gerar eletricidade. Então, uma corrente elétrica nada mais é do que um metal. Qualquer metal conduz eletricidade, certo? Pois bem, o metal, os elétrons passam na superfície desse metal. Como é um elétron ao lado do outro, eu vou formar, então, uma corrente, como se fosse um colar, uma corrente elétrica. Então, a eletricidade... eu não consigo guardar elétrons, eu preciso armazenar eles de uma forma, como? Colocando-os dentro de uma substância, por exemplo. Então, as baterias, dentro delas existem ácido sulfúrico, como é o caso dessa daqui, tá? E as pilhas alcalinas, não é ácido, é alcalino, é uma substância básica, de pH básico, ali dentro daquela substância. Professora, já abri, tem carvão. Pois é, meu filho, não é para você ter aberto, porque é uma substância perigosa, tem metal pesado ali dentro, mas já que você abriu, aquele carvão é embebido com uma substância, pode ser alcalina, que vai fazer com que esses elétrons fiquem ali dentro armazenados. À medida que você coloca em um sistema, né, elétrico, esses elétrons vão sair. É por isso que a pilha tem um lado positivo e outro negativo. O lado negativo é por onde saem os elétrons, né? Então, por exemplo, aqui na lâmpada, esses elétrons vão estar saindo do fio que vem da tomada. Mas eu poderia colocar aqui nessa bateria fios ligando numa lâmpada, por exemplo. Do lado negativo vai sair os elétrons, vai ligar a lâmpada e vai retornar uma parte desses elétrons pelo lado positivo, entrando novamente dentro da bateria, recarregando essa quantidade de elétrons e passando novamente para a lâmpada. Eu vou formar um circuito elétrico, certo? Então, os tipos de energia, energia química da bateria, térmica, luminosa, potencial, luminosa. A placa solar, ela vai fazer o quê? Ela vai absorver a luz do sol, não é o calor, é a luz do sol. E essa luz do sol vai passar por um gerador que vai transformar essa energia em energia elétrica, que vai ser usada pela casa e também vai ser armazenada em baterias. É por isso que a casa continua tendo energia elétrica à noite, né? Porque à noite não tem luz do sol, mas existem energia dentro de baterias que vai ser suficiente para ar-condicionado, para ventilador, ligar aparelhos eletrônicos e uma outra série de coisas, né? Então, esses são os tipos de energia que existem. E aqui as fontes, né? Da onde que vem a energia?
as fontes de energia, elas podem ser várias. E elas podem ser consideradas limpas, quando elas impactam menos o meio ambiente, prejudicam menos o meio ambiente. E elas podem ser consideradas sujas, quando elas afetam negativamente o meio ambiente, né? São as ações antrópicas, como a gente já viu anteriormente. Então, por exemplo, a hidroelétrica, a meu ver, tanto faz, tá, gente? Hidroelétrica ou hidrelétrica, tanto faz. Mas a hidroelétrica, a meu ver, ela é suja. Naquele documentário que vocês assistiram, o Velho Cerrado, quem não assistiu, assista, tá na Netflix. O Velho Cerrado, ele mostra isso daí, é bem legal, tá? A hidroelétrica, para você fazer, você tem que desviar uma grande quantidade de massa de água, tá? E com isso, muitas pessoas perdem as suas casas porque a água vai passar por ali. Elas recebem uma indenização pequena, ou às vezes nem recebem, tá? Peixes, os seres vivos desse rio, dessa lagoa, são profundamente impactados, tá? Sem contar que vai milhões para a construção dessas hidroelétricas, que duram décadas, às vezes, construindo, tá? Então, é muito dinheiro jogado fora. E é sujo, porque não é que polui o ar, essa água também não é poluída, mas a grande quantidade de água reunida para formar isso daí faz secar rios, nascentes, pequenos afluentes. Isso não é legal, tá? Isso impacta o meio ambiente, põe em risco várias espécies, colocam elas em ameaça de extinção. Então, por isso que é sujo, tá? Embora alguns livros de ciências mais, digamos assim, tradicionais, né, não falam certas coisas que deveriam falar, considera como limpa, mas não é, tá? Não é. E esse documentário ele deixa bem explícito que não é uma energia limpa pelas consequências que causa ao meio ambiente e à vida de seres humanos. A energia eólica, essa sim é limpa, tá? Nosso país tem uma capacidade, um potencial grande para energia eólica. Lembrando que nos continentes existe vento. Aliás, perdoe, nos mares existe vento. As correntes marítimas são capazes de produzir energia. Esta foto, ela está em alto mar, essa foto aqui, ó. Existem, né, algumas dessas usinas em alto mar. O gerador, ele está no eixo central aqui da grande... É como se fosse um grande ventilador isso, né? E no eixo central aqui está o gerador. E as hélices, elas são movidas pelo vento, pela força do vento. E quanto mais rápido elas giram, mais energia elétrica elas produzem. Então, o nosso país, ele tem potencial para energia eólica desde o mar até em alguns lugares do continente. Porém, o governo brasileiro não tem interesse de investir, tá? Porque alguns livros falam que essa energia é cara. Sabe por que é caro? Porque essas paletas vêm de fora. E o imposto cobrado pelo governo em cima dessas paletas é altíssimo. Para quê? Para não incentivar empresas, empresários, pessoas a quererem instalar essa energia. Porque se eles instalam essa energia, vão deixar de comprar a energia do governo, e como é que o governo vai conseguir dinheiro, né? Então, existe, assim como essa daqui, essas placas solar, né, de energia solar que estava em cima de uma casa. Se você investe R$10.000 para obter uma energia como essa para sua casa, assim, nossa, é caro. E não é. É um investimento a longo prazo. Se você gasta R$400 de energia elétrica na sua casa, no final de um ano, você economizou R$5.000. Em 2 anos, aproximadamente, você já economizou os 10.000 que você investiu. Só que o governo, para evitar que isso aconteça, ele faz o quê? Ele põe altíssimo imposto sobre essas placas. Elas são importadas e, ao entrarem aqui, o imposto é alto cobrado sobre elas, para desestimular as pessoas a adquirirem. E algumas estavam adquirindo. E o governo fez o quê? Estipulou taxa. Isso mesmo. Acho que eu já até falei sobre isso em outras videoaulas. Ele colocou imposto. A energia que você produz, dependendo do quilowatt, você paga um determinado imposto. Quanto mais energia produzida, mais imposto você paga. O excesso você pode vender para a Excelsa e abater sobre o imposto que você paga. Mas olha que louco, a gente paga para usar a energia que veio do sol, que veio de Deus, que é de graça, a gente paga, né? Então, uma forma, desculpa o termo,
sacana do governo de nos sacanear, né, e continuar ganhando dinheiro para principalmente não estimular as pessoas a terem as suas energias solares, e isso ajudaria muito o meio ambiente, porque para fazer a hidroelétrica, vocês viram que é um impacto muito grande no ecossistema. Se cada casa tivesse a sua forma de obtenção de energia, é uma energia limpa, tá? Por quê? Porque tem baixíssimos impactos ao meio ambiente, tanto a eólica quanto a solar. Mas o dinheiro do governo, né, iria diminuir significativamente. Então, para evitar isso, ele vai colocar uma forma de nos burlar, e a forma é aumentando os impostos sobre essas placas, ok? Então, o melhor a ser feito seria energia eólica e solar, porém, o governo dá um jeito de nos trollar. Essa é a verdade. A maré motriz é a energia produzida pelo movimento das marés, tá? São marés, a força das marés motrizes, que vão movimentar as turbinas para fazer com que a energia seja produzida, tá? A ondomotriz também ondo vem de ondas, tá? Ali, no caso da maré motriz, você pode ter a elevação da maré, e a ondomotriz, na verdade, é o movimento da onda mesmo, tá? A geotérmica são usinas que vão produzir a energia elétrica a partir da água quente, né? Que vem aqui, ó, tá vendo? A geotérmica vai aproveitar o calor que é proveniente do interior da Terra. Por exemplo, existem em alguns lugares, né, do nosso planeta que a lava, né, o calor ali está bem próximo à superfície, né? Por exemplo, os vulcões. Próximo a vulcões é possível você ter essas águas termais, né? Essas águas que estão em contato direto com a parte mais interna da Terra, né? Aonde tem a lava, nem sempre é muito profundo, às vezes está mais próximo da superfície. É onde você tem também os geysers. Os geysers, o que são? Você tem a lava, né? A lava mesmo, que são rochas incandescentes, né? Em alta temperatura. E você tem o solo, mas logo acima você tem um lençol freático, e abaixo entre esse lençol freático e essa lava, você tem alguma rocha porosa. Essa água, então, vai entrar em contato com essa lava, vai entrar em vapor e vai subir, né? Expelir, vai sair da superfície para a superfície, formando os geysers. Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem para mostrar. Aqui nós temos várias imagens de geysers, tá vendo? E se eu pego igual esse aqui, né? O que é um geyser? Se você abre a matéria, alguns deles, igual aqui, ó, a água tá saindo em alta temperatura, é vapor de água que está subindo, se condensando. No caso, eles aproveitam esse vapor de água que está subindo, né, das profundezas da Terra, aí que não está tão profundo, esse magma está bem próximo à superfície, como eu disse. Se tem nessa proximidade uma rocha porosa ou um solo muito arenoso com espaço entre os grãos, a água consegue chegar próximo dessa fonte de calor e sofrer vaporização. Então, ela sobe com essa pressão toda. Esse calor, essa pressão, então, é absorvido pela usina para fazer com que o vapor faça girar as turbinas, e ao girar essas turbinas, vai acionar geradores, e os geradores vão produzir energia elétrica. Tem também a da biomassa. A da biomassa é o quê? Bio é vida, você queimar alguma massa para gerar calor, né? E esse calor, esse vapor, vai fazer com que as turbinas girem para gerar o gerador, fazer o gerador funcionar, produzindo a corrente elétrica. Por exemplo, a Lasa aqui em Ares, ela produz, como todos sabem, álcool, né? Álcool para perfume, álcool para posto. E o que sobra da produção de álcool é o bagaço de cana. O que eles fazem? Eles queimam o bagaço. E com o calor produzido, né, dentro ali daquela, eles colocam o bagaço numa caldeira,
caldeira nada mais é do que um cômodo cheio de tubos de metal, e dentro desses tubos de metal tem água. A água ali dentro vai sofrer vaporização, esse vapor vai fazer com que as turbinas girem numa alta velocidade, acionando o gerador, que vai gerar a corrente elétrica, tá? Basicamente, as fontes de energia elétrica são assim, algo que necessariamente vai fazer com que as turbinas girem para acionar o gerador para formar energia elétrica. É interessante vocês passarem para os meninos, se vocês assistirem o filme O Menino que Descobriu o Vento, baseado em fatos reais, que mostra energia eólica, que salvam o povo de fome, né, e obter energia elétrica suficiente para puxar água de um poço e fazer irrigação, e a partir daí ter o que comer, o que vender, e ele transformou a vida do povo dele simplesmente pela realização da energia eólica. É lindíssimo o filme, recomendo bastante. Fontes renováveis, pessoal. As fontes de obtenção de energia, elas podem ser renováveis, né? Quando você consegue, ela sempre vai existir. Então, qual é a fonte de energia renovável? A do sol, né? Renovável, o sol sempre vai existir. Não é para ser infinitamente, né? Mas por alguns milhões de anos à frente ele vai existir. O vento é renovável, eu sempre terei o vento aí, né? Marés, das marés motrizes, tá? O calor da terra também é renovável, a lava lá dentro não vai esfriar, enquanto tiver água no lençol freático, tendo contato com essa lava, vai sofrer a vaporização e eu vou conseguir fazer, tá? E existem alguns livros que falam da matéria orgânica, mas eu não concordo, assim como eu não concordo dizer que a hidroelétrica é limpa. Por quê? Quando você vai produzir a queima do bagaço de cana para poder fazer a energia acontecer, igual a ASA faz, ao queimar eu vou ter liberação de fumaça. Eles lavam a fumaça, eles jogam vapor de água na fumaça e o carvão, ele cai, ele precipita, ele fica lá no chão. Mas o vapor é liberado para a atmosfera, então vou ter um aumento da temperatura na atmosfera ali naquele local, tá? Sem contar que muitos países, eles compram alguma coisa para queimar. É o caso dos Estados Unidos, por exemplo. Um dos motivos pelos quais os Estados Unidos vivem em guerra contra o pessoal dos Emirados Árabes é por conta do petróleo. Os Estados Unidos não têm luz do sol suficiente, não tem vento suficiente, não quer utilizar a usina nuclear porque muitos têm medo, né, de ocorrer explosão igual aconteceu em Chernobyl em 1986. Então, o que eles fazem? Eles optam por comprar derivados do petróleo para queimar e obter energia elétrica, para as termoelétricas funcionarem. E toda vez que eu vou queimar alguma coisa, eu vou produzir fumaça, vou produzir gás carbônico, então, a meu ver, não é renovável. Por quê? Eu vou queimar alguma coisa, se eu planto, eu tenho, se eu não planto, eu não tenho. Então, assim como o petróleo, qual é o risco de acabar, né? Então, a matéria orgânica, ela não é infinita, ela tem que ser plantada para que eu possa tê-la, né? Ela não vai brotar assim constantemente sozinha. Então, eu, Joana, não concordo por conta disso, embora alguns livros tragam, eu deixo isso bem esclarecido, tá certo? E aí você fala assim, mas isso é uma questão de opinião? Então, não, isso é uma questão de análise, né? Quando o governo vai aprovar um livro didático, por exemplo, ele vai aprovar o livro didático que não fale mal dele, que não coloque verdades inconvenientes na cabeça dos alunos para questionar. Então, certos livros eles vão omitir ou não explicar da maneira correta para que o livro possa passar por um crivo e ser comprado, né? A editora ela quer vender, os autores eles também querem vender o livro. Então, muitos livros didáticos não colocam verdades inconvenientes, colocam verdades que o povo vai ver, não vai muito entender e ele vai conseguir vender o material dele. Então, certas verdades, os professores têm que ter discernimento para poder esclarecer os alunos, né? Este ano de 2020, no início do ano, a gente trabalhou e lá no livro de ciências estava escrito que era limpa a hidroelétrica.
E eu expliquei para os meninos que não. Numa nota de rodapé, só no manual do professor, estava essa discussão que eu defendo, e o autor colocou lá, né, que muitos acreditam que não é, mas ele também não se manifestou. Mas se o professor não vê o manual, não lê direito as observações, né, isso passa batido e o aluno não vai ter essa criticidade que é fundamental para que ele tenha, né? Chegamos a 40 minutos, né? Falo demais, mas falo o que é necessário vocês saberem, tá? A gente fica por aqui. Fiquem com Deus e até uma próxima videoaula.